Você já se perguntou por que algumas mulheres se tornam mais inesquecíveis no momento em que param de tentar ser inesquecíveis? Parece quase contraditório. Quanto mais se busca validação, admiração ou reafirmação, mais difícil se torna a atração genuína. No entanto, quando uma mulher se reconecta consigo mesma, quando sua energia não gira mais em torno de provar seu valor, algo se transforma na essência de cada interação. Carl Jung observou que o que fascina a psique humana raramente é a perfeição, mas sim a plenitude. O inconsciente não busca aparências impecáveis, mas sim aqueles que dialogaram com sua própria sombra e emergiram carregando uma autoridade interior que não pode ser emprestada de outra pessoa. Muitos relacionamentos começam com projeções inconscientes. Um homem frequentemente acredita ter se apaixonado pela imagem que sua psique criou, em vez da mulher que está diante dele. Sua anima, o feminino oculto em seu inconsciente, busca expressão através dela. Da mesma forma, uma mulher pode projetar sonhos inacabados, antigas mágoas e necessidades emocionais não atendidas nele, acreditando que somente ele possui a chave para sua felicidade. Por um tempo, ambos permanecem embriagados pela ilusão. Mas as ilusões não sobrevivem à realidade para sempre. No momento em que essas projeções começam a se dissipar, a decepção frequentemente se instala. Muitas mulheres reagem se esforçando ainda mais. Tornam-se mais disponíveis, mais complacentes, mais tolerantes com comportamentos que silenciosamente as diminuem. Acreditam que o esforço redobrado restaurará o que se perdeu. Contudo, o inconsciente interpreta isso de maneira bem diferente. Em vez de comunicar abundância, a busca excessiva muitas vezes revela medo. Medo do abandono. Medo da inadequação. Medo de que, sem a aprovação de outra pessoa, a própria identidade desmorone. É aqui que começa a transformação mais profunda. A desejabilidade tem muito pouco a ver apenas com a beleza exterior. A beleza pode atrair a atenção, mas o magnetismo psicológico sustenta o fascínio. Jung compreendia que todo ser humano carrega tanto luz quanto escuridão. A mulher que se recusa a reconhecer sua sombra gasta uma energia enorme escondendo a insegurança por trás de uma fachada. Ela sorri quando deseja falar. Ela pede desculpas quando não fez nada de errado. Ela sacrifica a autenticidade em troca de uma harmonia temporária. Mas o inconsciente sempre reconhece aquilo que a consciência tenta ocultar. Uma mulher que inicia o trabalho com a sombra descobre verdades incômodas. Ela percebe com que frequência confundia ser necessária com ser amada. Reconhece como as experiências da infância a treinaram silenciosamente para merecer afeto em vez de recebê-lo. Ela vê padrões se repetindo em diferentes rostos, diferentes relacionamentos, diferentes anos. Nenhuma dessas constatações é agradável. Elas se assemelham a caminhar por uma floresta desconhecida ao entardecer, sem saber o que se esconde atrás de cada árvore. Contudo, essa descida não é um castigo, é uma iniciação. Marco Aurélio repetia constantemente que os eventos externos possuem apenas o significado que a mente lhes atribui. Essa mesma sabedoria ressoa na psicologia de Jung. As circunstâncias não definem a identidade. A interpretação, sim. Uma rejeição pode se tornar prova de inutilidade ou pode se tornar um convite para resgatar partes esquecidas da alma. O evento permanece o mesmo, apenas a consciência se transforma. Você deve ter notado que as mulheres que inspiram respeito duradouro raramente imploram para serem escolhidas. Sua calma é frequentemente mal interpretada como indiferença. Na realidade, reflete algo muito mais profundo. Seu sistema nervoso não depende mais inteiramente da confirmação externa. Seu centro emocional migrou lentamente para o interior. Elas ainda sentem decepção. Ainda experimentam saudade, mas a saudade não dita mais todas as suas decisões. Essa mudança interna altera tudo. Quando uma mulher para de negociar consigo mesma, sua presença adquire uma gravidade incomum. As conversas se tornam diferentes porque ela não fala mais movida por uma fome emocional. O silêncio não a assusta mais porque ela aprendeu que o vazio muitas vezes revela a verdade com mais clareza do que explicações intermináveis. Ela não se apressa mais em preencher cada pausa.
defender cada mal-entendido ou resgatar cada conexão da distância natural. Sêneca escreveu que a verdadeira liberdade pertence àqueles que se governam. Jung provavelmente descreveria essa liberdade como individuação, o processo contínuo de se tornar psicologicamente íntegro em vez de socialmente aprovado. A individuação levanta questões dolorosas. Quem permanece quando todos os papéis desaparecem? Quem você é sem admiração constante, sem a busca romântica, sem a identidade construída em torno da atenção de outra pessoa? Poucas pessoas se atrevem a responder honestamente. A maioria continua a buscar fora de si mesma porque olhar para dentro exige coragem. Exige encarar a dor que foi enterrada por anos, a raiva que foi considerada inaceitável e os desejos que foram abandonados para satisfazer os outros. No entanto, escondida dentro dessas emoções rejeitadas, reside uma vitalidade extraordinária. Cada fragmento rejeitado da personalidade espera pacientemente para ser resgatado. A mulher que começa a reunir esses fragmentos já não parece desesperada por amor, pois está lentamente se tornando completa em si mesma. Ironicamente, é justamente nesse momento que os outros começam a percebê-la de forma diferente. Não porque ela tenha dominado a manipulação, mas porque a autenticidade carrega uma frequência que a atuação jamais poderá imitar. A mente inconsciente reconhece a coerência muito antes que o pensamento consciente possa explicá-la. É por isso que duas mulheres podem entrar na mesma sala vestindo roupas semelhantes, falando com confiança similar e possuindo beleza comparável, mas apenas uma deixa uma impressão inesquecível. A diferença raramente é visível a olho nu. Ela reside na arquitetura invisível da psique. Uma está demonstrando confiança na esperança de receber aprovação. A outra parou de negociar sua identidade com a opinião alheia. Essa distinção sutil cria uma ressonância emocional que as pessoas sentem mesmo que não consigam descrevê-la. Jung acreditava que tudo o que permanece inconsciente continua a dirigir a vida nos bastidores. Muitas mulheres carregam, sem saber, uma narrativa interna que sussurra: se alguém realmente me escolher, então finalmente acreditarei que sou suficiente. É uma crença compreensível, frequentemente nascida de experiências da infância em que o afeto parecia condicional, imprevisível ou conquistado por meio de sacrifício. Contudo, todo relacionamento construído sobre essa base se transforma silenciosamente em uma busca por confirmação em vez de uma conexão genuína. É por isso que a atração frequentemente se transforma em ansiedade. Quanto mais a segurança emocional depende do comportamento de outra pessoa, mais cada mensagem atrasada é sentida como rejeição, cada desentendimento como abandono e cada momento de distanciamento se torna evidência de que algo precisa ser resolvido imediatamente. O sistema nervoso passa a viver em constante antecipação de perda. Em vez de vivenciar o amor, começa a monitorar o perigo. A psicologia moderna do trauma explica que feridas de apego não resolvidas ensinam o corpo a confundir a imprevisibilidade emocional com intimidade. A dor familiar pode parecer mais segura do que a paz desconhecida, porque o inconsciente confunde repetição com segurança. Uma mulher pode se ver repetidamente atraída por homens emocionalmente indisponíveis, acreditando estar seguindo a química, quando na verdade está seguindo um antigo padrão psicológico escrito muito antes de ela entender o verdadeiro significado do amor. Jung descreveria isso como a sombra se repetindo até que a consciência finalmente intervenha. A sombra não é simplesmente raiva, ciúme, medo ou insegurança. Ela também contém força esquecida, criatividade abandonada, limites reprimidos e instintos sacrificados para manter a aceitação. Muitas mulheres foram ensinadas que gentileza significa acomodação infinita, que perdoar exige autoanulação ou que amar demanda trabalho emocional constante. Com o tempo, essas crenças as desconectam de aspectos poderosos de si mesmas. Mas a psique possui uma paciência notável. O que é ignorado não desaparece, ele espera. Por fim, o cansaço chega. A mulher que antes buscava clareza começa a questionar por que é sempre ela quem explica, compreende, perdoa e espera. Ela percebe que cada concessão feita para preservar a harmonia a distancia lentamente de si mesma.
O relacionamento pode até continuar existindo, mas sua vida interior parece estranhamente ausente. Este momento costuma ser sentido como um fracasso. Na verdade, é o início do despertar. Marco Aurélio repetidamente se lembrava de que a paz não é concedida pelas circunstâncias, mas cultivada por meio da percepção disciplinada. Da mesma forma, Jung entendeu que a liberdade psicológica começa quando uma pessoa para de se perguntar: como faço para alguém me amar? E começa a se perguntar: por que acreditei que o amor de outra pessoa determina o meu valor? Essa simples pergunta muda o rumo de toda uma vida. Você começa a perceber os acordos invisíveis que antes aceitava. Reconhece com que frequência o silêncio era confundido com paciência, quando na verdade era medo do conflito. Percebe com que frequência a generosidade excessiva era celebrada como virtude, quando na verdade se baseava no medo de perder a conexão. O ego resiste a essas descobertas porque prefere o sofrimento familiar à transformação incerta. No entanto, a individuação sempre exige honestidade antes da cura. Imagine uma árvore cujas raízes se estendem profundamente sob a terra. Tempestades podem dobrar seus galhos, arrancar suas folhas ou sacudir seu tronco violentamente, mas sua estabilidade não depende do clima. Depende daquilo que não se vê. O mesmo princípio rege a atratividade psicológica. Uma mulher enraizada no autoconhecimento pode vivenciar desilusões amorosas, decepções e solidão, mas essas experiências não definem mais sua identidade. Tornam-se estações, e não moradas permanentes. Essa estabilidade interior altera a atmosfera emocional ao seu redor. Ela escuta sem precisar convencer, fala sem medo de que a discordância apague o afeto, abandona situações que violam sua dignidade sem anunciar ultimatos dramáticos. Seus limites se tornam expressões de amor próprio e não de punição. As pessoas costumam descrever essas mulheres como misteriosas, mas o mistério raramente é intencional. É simplesmente o resultado natural de alguém cujo centro de gravidade reside dentro de si e não fora. Epicteto ensinava que o sofrimento aumenta sempre que as pessoas tentam controlar aquilo que nunca lhes pertenceu de fato. Os sentimentos, as escolhas, o momento certo e a maturidade emocional de outra pessoa estão todos além do seu controle direto. A mulher que compreende isso gradualmente liberta-se da ilusão exaustiva de que o comportamento perfeito garante o amor perfeito. Paradoxalmente, essa rendição aumenta a presença dela. Ela ri com mais liberdade porque cada interação não carrega mais o fardo de provar seu valor. Ela se torna mais curiosa porque o medo não domina mais todas as conversas. Até mesmo os momentos de solidão começam a parecer revigorantes em vez de assustadores. O silêncio que antes ecoava com insegurança agora se torna um lugar onde partes esquecidas de sua alma retornam silenciosamente uma a uma, pedindo para serem acolhidas de volta para casa. Algumas relações não sobrevivem a essa transformação porque dependiam da insegurança dela. Outras se fortalecem porque a autenticidade substitui a performance. Ambos os resultados servem ao propósito mais profundo da individuação. Para a mulher que se redescobre, o sucesso não é mais medido por quem permanece ao seu lado, mas sim por sua fidelidade à pessoa que está se tornando. Em toda transformação profunda chega um momento de quietude em que a mulher percebe que a maior batalha nunca foi contra outra pessoa. Foi contra a voz invisível que insistia que ela precisava se tornar outra pessoa para merecer amor. Essa voz não surge da noite para o dia. Ela é moldada ao longo de anos por decepções sutis, afeto condicional, críticas disfarçadas de orientação e experiências que, aos poucos, convencem a psique de que a aceitação sempre precisa ser conquistada. Jung compreendia que o ego se apega a essas histórias porque elas proporcionam uma identidade familiar, mesmo quando essa identidade é construída sobre o sofrimento. A sombra, no entanto, conta uma história diferente. Sussurra que por trás de cada tentativa desesperada de ser escolhida, reside uma parte abandonada do eu, à espera de ser resgatada. A mulher que busca constantemente reafirmação muitas vezes procura pela versão de si mesma que deixou para trás anos atrás. Ela sacrificou a espontaneidade pela aprovação. Trocou a honestidade pela harmonia.
Aprendeu a ler cada ambiente antes de expressar suas próprias emoções. Por fim, tornou-se fluente em compreender a todos, exceto a si mesmo. Esse exílio interior não pode durar para sempre. Cedo ou tarde, a vida nos apresenta experiências que desmantelam a ilusão. Um relacionamento termina apesar de esforços intermináveis. Alguém vai embora sem explicações. Promessas desaparecem. Planos desmoronam. A princípio, esses momentos parecem cruéis, quase insuportáveis. Contudo, psicologicamente, eles servem a outro propósito. Expõem as estruturas que nunca foram estáveis desde o início. Aquilo que dependia inteiramente da constância de outra pessoa jamais poderia proporcionar paz duradoura. Jung descreveu a individuação como tornar-se quem realmente se é, em vez de quem o mundo espera. Esse processo raramente parece glamouroso. Muitas vezes assemelha-se a estar em meio às ruínas de uma antiga identidade, resistindo à tentação de reconstruí-la exatamente como era antes. A máscara familiar ainda parece confortável. Os hábitos de agradar aos outros ainda prometem segurança temporária. O impulso de buscar um desfecho ainda sussurra que uma conversa final poderá restaurar tudo. Mas algo dentro de mim mudou. O inconsciente começou a reconhecer a diferença entre conexão e dependência. Você começa a perceber que o afeto genuíno nunca exigiu o abandono constante das suas próprias necessidades. Você compreende que a intimidade autêntica não requer que você abaixe a sua voz para que outra pessoa se sinta confortável. Os relacionamentos que nutrem a alma criam expansão em vez de contração. Eles permitem que a individualidade floresça em vez de exigir obediência silenciosa. A psicologia moderna confirma o que Jung intuitivamente compreendeu décadas antes. A regulação emocional não é a ausência de sentimentos. É a capacidade de vivenciar emoções sem abrir mão da própria identidade. Uma mulher que cultivou essa capacidade não teme mais a decepção da mesma forma. Porque a decepção não define mais a sua existência. Ela lamenta o que perdeu sem acreditar que se tornou indigna. Essa distinção transforma a atração de maneiras que poucas pessoas reconhecem conscientemente. Muitos confundem intensidade emocional com profundidade emocional. Acreditam que a incerteza constante, as reconciliações dramáticas, as discussões acaloradas e o afeto imprevisível comprovam que o relacionamento é significativo. No entanto, o sistema nervoso, condicionado por feridas não cicatrizadas, muitas vezes confunde instabilidade com paixão. A calma pode parecer estranha inicialmente porque o caos passou a ser associado ao amor. Sêneca alertou que a maior escravidão é tornar-se prisioneiro de emoções descontroladas. Suas palavras se alinham notavelmente com a compreensão de Jung sobre projeção. Quando a sobrevivência emocional depende inteiramente de outra pessoa, a percepção se distorce. Cada interação é filtrada pelo medo em vez da realidade. Pequenas decepções se tornam catastróficas. O silêncio cotidiano se torna evidência de rejeição. A psique perde sua capacidade de observar com clareza. A mulher que transcende esse padrão desenvolve algo muito mais convincente do que a autoconfiança. Ela desenvolve discernimento. O discernimento não endurece o coração. Ele o refina. Ela não confunde mais atenção com intenção. Compreende que a consistência revela mais do que promessas. Observa as ações sem se apressar em justificar as contradições. A compaixão permanece parte de sua natureza, mas não exige mais autossacrifício. Ela aprende que os limites não são muros que a separam do amor, são portas que permitem a entrada apenas daquilo que honra seu mundo interior. Essa autoridade discreta muitas vezes surpreende aqueles que antes a conheciam de outra forma. Algumas pessoas confundem sua tranquilidade com distanciamento emocional, pois estavam acostumadas a vê-la explicar demais cada sentimento. Outras interpretam seu silêncio como orgulho, porque esperavam uma busca incessante por respostas sempre que surgisse um conflito. Na realidade, nenhuma das duas interpretações capta a verdade. Ela simplesmente parou de tentar salvar relacionamentos que exigem que ela se abandone. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs de que outras pessoas o incompreenderiam, criticariam ou decepcionariam,
Mas nenhuma dessas ações teria o poder de corromper seu caráter, a menos que ele o entregasse voluntariamente. O mesmo princípio gradualmente se torna parte de sua vida emocional. Ela percebe que a incapacidade de outra pessoa de reconhecer seu valor não pode apagá-lo. A percepção deles pertence a eles. Sua identidade pertence a ela. À medida que essa compreensão se aprofunda, algo extraordinário começa a acontecer no inconsciente. A energia antes consumida pela busca de validação externa torna-se disponível para a criação, o propósito, a curiosidade e a expansão interior. Ela ri sem calcular a própria imagem. Descansa sem culpa. Ela persegue suas paixões não porque a tornam mais atraente, mas porque a fazem sentir-se profundamente viva. Ironicamente, esse é muitas vezes o momento em que os outros começam a notar o que antes lhes passava despercebido. Não porque ela aprendeu uma estratégia para se tornar desejável, mas porque a plenitude irradia de maneira diferente da saudade. A psique reconhece instintivamente aqueles que se ancoraram em si mesmos, e essa certeza serena deixa uma impressão que a admiração por si só jamais conseguirá igualar. A maioria das pessoas presume que tornar-se desejável novamente significa recuperar algo que foi perdido. Imaginam que a confiança precisa ser reconstruída, a beleza redescoberta ou o charme aperfeiçoado. No entanto, Jung sugeriria algo completamente diferente. Nada de essencial jamais esteve ausente. O que desapareceu foi o contato com o eu autêntico, subjacente a anos de adaptação. A mulher não perdeu seu valor. Ela o perdeu de vista temporariamente enquanto buscava confirmação em lugares que jamais poderiam oferecer permanência. O ego resiste a essa constatação porque prefere vitórias mensuráveis. Ele quer mensagens respondidas, pedidos de desculpas recebidos, admiração restaurada e relacionamentos reparados. Acredita que a plenitude chega quando as circunstâncias externas finalmente se alinham aos desejos internos. Mas a psique mais profunda se move em outra direção. Busca a integração em vez da vitória. Não pergunta como a vida pode satisfazer o ego, mas sim, como a alma pode se tornar plena. Essa questão altera a qualidade de todas as decisões. A mulher que antes tolerava a inconsistência emocional começa a perceber o custo sutil de permanecer onde é meramente acomodada em vez de apreciada. Ela nota quanta energia era investida em interpretar sinais contraditórios, em dar desculpas para a ausência emocional e em esperar pelo potencial em vez de aceitar a realidade. Ela entende que a esperança, quando desconectada da verdade, silenciosamente se torna outra forma de autoabandono. Essa consciência não é cínica, é uma honestidade compassiva. A compaixão pelos outros continua possível porque ela compreende que cada pessoa carrega feridas invisíveis. Todo homem luta contra o medo de nunca conseguir expressar seus sentimentos em voz alta. Muitos se retraem não por não sentirem nada, mas porque a vulnerabilidade ameaça identidades construídas em torno do controle emocional. O conceito de sombra de Jung nos lembra que tudo o que permanece rejeitado inevitavelmente molda o comportamento a partir do inconsciente. Um homem desconectado de seu próprio mundo interior muitas vezes tem dificuldade em reconhecer a profundidade emocional que se apresenta diante dele. Mas compreender as feridas de outra pessoa não a força mais a carregá-las. Essa distinção marca uma das maiores transformações psicológicas que uma mulher pode vivenciar. Durante anos, ela pode ter confundido resistência com amor. Ele acreditava que a paciência por si só poderia curar a resistência emocional de outra pessoa. Ele se convenceu de que compreensão suficiente acabaria inspirando um compromisso recíproco. No entanto, a cura não pode ser realizada em nome de alguém que se recusa a encarar a si mesmo. O trabalho com a sombra é sempre voluntário. Nenhuma demonstração de afeto pode substituir a decisão de outra pessoa de tomar consciência de si mesma. Você começa a enxergar isso com uma clareza notável. Em vez de perguntar por que alguém não conseguiu amar consistentemente, você começa a se perguntar se essa pessoa possuía a capacidade psicológica de oferecer o que você estava pedindo. A resposta geralmente tem pouco a ver com o seu valor e tudo a ver com o nível de integração interior dela. Essa constatação remove um enorme fardo do coração.
Você para de personalizar cada limitação emocional que encontra. Epicteto ensina que a sabedoria começa por distinguir o que nos pertence do que não nos pertence. Seu caráter, suas escolhas, sua integridade, seus limites e suas reações lhe pertencem. A prontidão, a maturidade emocional, a honestidade ou a disposição para mudar de outra pessoa, não. Uma vez que essa verdade se instala no sistema nervoso, a ansiedade gradualmente perde sua força. Você não se sente mais compelido a forçar conversas antes que ambas as pessoas estejam preparadas para tê-las. Você para de interpretar cada silêncio como um veredito sobre o seu valor. Você reconhece que a conexão genuína não pode ser fabricada pela persistência. Ela cresce naturalmente onde existe consciência mútua. Isso cria um paradoxo inesperado. A mulher torna-se mais disponível emocionalmente precisamente porque é menos dependente emocionalmente. Ela consegue amar profundamente sem se apegar. Ela consegue se importar sinceramente sem perder o discernimento. Ela consegue sentir saudade sem permitir que ela dite sua identidade. Seu coração permanece aberto, mas sua essência permanece intacta. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a natureza como a maior mestra. As estações chegam sem ansiedade. As árvores desprendem suas folhas sem acreditar que o inverno seja permanente. Os rios continuam a fluir contornando os obstáculos em vez de lutar contra eles. Da mesma forma, a maturidade psicológica permite que uma mulher acompanhe o ritmo da vida em vez de resistir a cada mudança indesejada. Ela descobre que os fins nem sempre são punições. Muitos são convites para evoluir para além de identidades que já não lhe servem. As pessoas ao seu redor começam a perceber essa evolução antes mesmo que ela fale sobre o assunto. Seus olhos revelam uma paz maior porque a vigilância constante se dissipou. Sua voz transmite menos urgência porque a aprovação não é mais seu objetivo. Até mesmo sua presença parece mais tranquila, porém mais poderosa. Não há necessidade de dominar conversas ou exigir atenção. O inconsciente responde naturalmente àqueles que personificam a coerência interna. Algumas pessoas se afastarão porque estavam apegadas à versão dela que duvidava de si mesma. Outras se aproximarão porque a autenticidade lhes dá permissão para se tornarem mais autênticas. Ambos os resultados se tornam presentes, não perdas. A mulher que trilhou o caminho da individuação compreende algo que o ego assustado jamais poderia aceitar. O amor não se sustenta provando seu valor repetidamente. Ele se sustenta ao trazer a totalidade de si para o relacionamento. E somente quem fez as pazes com a solidão pode verdadeiramente escolher a companhia em vez de simplesmente temer a solidão. Há uma profunda ironia escondida em cada jornada em direção ao amor verdadeiro. O momento em que uma mulher deixa de fazer da atenção de outra pessoa o centro de sua existência é, muitas vezes, o mesmo momento em que ela se torna impossível de ignorar. Mas isso não acontece porque ela descobriu uma estratégia inteligente ou dominou alguma técnica psicológica secreta. Acontece porque a energia, antes dispersa pelo medo, pela dúvida e pelo questionamento constante de si mesma, finalmente retorna ao seu devido lugar. Jung acreditava que o propósito mais profundo da vida não era simplesmente a felicidade, mas a individuação, o processo corajoso de se tornar um ser humano integrado. Esse caminho exige que a mulher abrace tanto sua ternura quanto sua força, tanto sua compaixão quanto seus limites, tanto sua luz quanto sua sombra. Ela não se divide mais em partes aceitáveis e inaceitáveis. Em vez disso, reconhece que toda experiência, até mesmo uma desilusão amorosa, contém a possibilidade de transformação quando encarada conscientemente. A mulher que antes temia a solidão descobre gradualmente que a solitude não é o vazio, é um espaço sagrado. Nesse silêncio, ela reencontra partes de si mesma que foram negligenciadas enquanto estava ocupada em conquistar afeto. Ela se lembra de sonhos que foram adiados para preservar relacionamentos. Ela se reconecta com a curiosidade que havia sido enterrada sob a proteção da sobrevivência emocional. Ela começa a construir uma vida que reflete seus valores mais profundos em vez de seus medos mais profundos.
A psicologia moderna frequentemente aborda a autoestima como se fosse mais uma habilidade a ser dominada, mais uma conquista a ser desbloqueada. No entanto, a verdadeira autoestima tem menos a ver com a aquisição de algo novo e mais com a remoção das camadas que ocultavam o que sempre existiu. O trauma ensinou o sistema nervoso a buscar segurança através da satisfação, da comprovação e da performance. A cura ensina o sistema nervoso que a segurança pode existir dentro de si mesmo. Essa mudança interna transforma todos os relacionamentos futuros. Ela não se entrega mais ao amor perguntando: será que essa pessoa finalmente me completará? Ela pergunta: podem duas pessoas inteiras crescer juntas sem que uma peça a outra que se abandone? Essa pergunta, por si só, a protege de inúmeras formas de sofrimento desnecessário. Ainda haverá momentos de tristeza, ainda haverá finais que deixam lágrimas, decepções que doem e memórias que retornam inesperadamente. A maturidade psicológica nunca elimina a emoção. Ela simplesmente transforma a relação com a emoção. Os sentimentos se tornam visitantes honrados, em vez de governantes permanentes. A dor tem permissão para se expressar, sem ter permissão para definir identidade. Sêneca observou que a adversidade revela o caráter com mais clareza do que o conforto jamais pode. Jung acrescentaria que a adversidade também revela padrões inconscientes que aguardam para se tornarem conscientes. Cada decepção oferece uma escolha: repetir a velha história ou escrever uma nova. Continuar buscando valor através dos olhos de outra pessoa ou finalmente reconhecer que o valor nunca pertenceu a eles. Você tem a capacidade de fazer essa escolha. Não apenas uma vez, mas todos os dias. A cada instante em que você escolhe a honestidade em vez da performance, os limites em vez do medo, a autenticidade em vez da aprovação, mais um fragmento da sua alma retorna para casa. Cada vez que você se recusa a trair seus valores em busca de aceitação temporária, o inconsciente se integra mais. Cada vez que você honra sua intuição em vez de silenciá-la, sua autoridade interior se fortalece. Por fim, algo extraordinário acontece. Você para de medir sua vida por quem ficou e quem foi embora. Você começa a medir isso pela sua capacidade de se tornar plenamente você mesmo. As opiniões que antes pareciam devastadoras perdem o poder. A rejeição não soa mais como uma sentença imposta à sua identidade. O silêncio de outra pessoa não ressoa mais alto do que sua própria voz interior. A necessidade desesperada de controlar os resultados se dissipa lentamente porque você compreende que aquilo que está verdadeiramente alinhado com a sua vida jamais exigirá o abandono permanente da sua dignidade. É essa mentalidade que torna uma mulher desejável novamente. Não porque isso garanta admiração. Não porque todos os relacionamentos terão sucesso. Não porque todos os homens de repente irão reconhecer o valor dela. Isso a torna desejável porque ela não precisa mais pedir ao mundo que lhe diga quem ela é. Ela caminha com uma confiança serena. Não a confiança estridente que exige atenção, mas a confiança pacífica que já não depende dela. Ela ama generosamente sem se perder. Ela perdoa sem esquecer seus limites. Ela espera sem abrir mão do discernimento. Ela permanece compassiva sem aceitar desrespeito. Sua presença se torna inesquecível porque é genuína. O inconsciente sempre reconhece a autenticidade. Reconhece a mulher que encarou sua sombra em vez de fugir dela. Reconhece a mulher que transformou a dor em sabedoria em vez de amargura. Reconhece a mulher cuja paz foi conquistada por meio do trabalho interior, em vez de ser emprestada da validação externa. E se os outros entendem essa transformação imediatamente ou não, torna-se quase irrelevante, porque ela descobriu algo infinitamente mais valioso do que a admiração. Ela descobriu a si mesma. A partir desse momento, a atração deixa de ser algo que ela busca. Torna-se uma consequência natural de viver em harmonia com sua essência mais profunda. O amor deixa de ser uma busca desesperada por completude. Transforma-se em uma jornada compartilhada entre duas pessoas que aprenderam a se manter firmes em sua própria verdade. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás, ela escolhe.